Saudações, Namaskar. Mais uma aula de estudos dos Vedas, introdução ao conhecimento dos Vedas. E como vocês já notaram, nós estamos já há algumas aulas abordando uma parte mais, diríamos, essencial dos Vedas, que são os Upanishads. E os Upanishads, eles tratam ou eles explanam aquilo que está definido dentro de uma obra que seria a obra matriz de todo o conhecimento metafísico do yoga, que é o Vedanta Sutra. E esta aula de hoje nós vamos preparar o ambiente, preparar o contexto, principalmente cognitivo de vocês, para adentrarmos em alguns pontos essenciais do Vedanta Sutra. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre Anandamaya Vyasat, um conceito que, a princípio, pode parecer contraditório para alguns, e vocês vão entender o porquê. Porém, dentro do contexto de revisão que nós estamos fazendo dessas escrituras, este conceito de Anandamaya Vyasat vai ganhar uma outra definição, uma outra clareza para o entendimento de vocês e principalmente de uma experiência prática disso, de uma experiência direta desse conhecimento. E vale aqui ressaltar mais uma vez que o fato de nós estarmos hoje acessando esse conhecimento e ao mesmo tempo revisando este conhecimento sem as lentes doutrinárias de tantas e tantas escolas, é na verdade a possibilidade que nós temos de usar deste conhecimento, usar destas ferramentas de forma direta na nossa experiência direta na vida, para que assim possamos então atravessar todo um campo de conceitos e principalmente de paradigmas que impediram com que nós pudéssemos realmente experienciar a nossa plena liberdade enquanto seres espirituais, enquanto seres humanos, enquanto seres divinos, em nossa plenitude. Então, o que eu estou tentando colocar aqui ao longo desses estudos de introdução ao conhecimento dos Vedas é, na verdade, tentar trazer as ferramentas, tentar trazer os conceitos e o entendimento desse conhecimento de uma forma muito direta, de uma forma transparente, sem vieses de interferência doutrinária, dogmática e principalmente fora de todo o contexto de paradigmas que já foram implantados em todo o nosso processo histórico de evolução. Para esse contexto de hoje, para a aula de hoje, então, nós vamos falar uma coisa bastante importante. Vamos falar a respeito da consciência. Nós vamos falar a respeito do conceito de Atma. Atma é aquilo que define, na língua sânscrita, o ser, não é? Na sua plenitude. Muitas vezes nós temos estas configurações, né, de separação entre alma, espírito, consciência, corpo, matéria, enfim, o humano, o divino. Todas essas denominações, todas essas terminologias, na verdade, elas são apenas, diríamos assim, diferentes nomes para diferentes experiências. Porém, todas as experiências ocorrem em um único e mesmo elemento, que é a própria consciência, que é o ser. Então podemos entender que nós vamos ter diferentes campos de experiência no nosso ser. Um campo de experiência física do corpo, um campo de experiência psíquica da mente, um campo de experiência um pouco mais elevado, o místico, da própria consciência, um campo de experiência a nível de existência plena, da nossa natureza plena. Então, quando se pensa em Atma, estamos falando de todos esses possíveis campos de experiência do ser. Dependendo da escola, dependendo da linhagem, dependendo do contexto em que esse estudo ou esta terminologia é colocada, nós vamos ter ali, naturalmente, contorno ou diferentes contornos que irão dar as
famosas teologias, né? As famosas religiões, certo? E aqui o objetivo, como vocês sabem, não é abordar nenhum contexto religioso, e sim o contexto puro, o contexto metafísico, ou podemos até dizer um contexto ou uma estrutura linguística dos termos. E aqui podemos entender também que quando nós pensamos em conhecimento, nós temos que entender o conhecimento a partir da língua, a partir daqueles elementos que constituem a, a conexão de cognição do nosso cérebro com o elemento que está exposto no campo de experiência. A ciência que estuda isso é uma ciência bastante recente. Embora já no contexto antigo da Grécia tenhamos ali algumas definições, né, desta visão sobre a língua, sobre a fala, sobre a expressão ou sobre a palavra, tanto em Platão quanto em Aristóteles. Mas, claro, isso tudo vem de um certo desdobramento de conhecimento prévio, ou seja, esse mesmo conhecimento da língua, da fala ou da expressão sígnica, podemos até dizer mesmo da própria semiótica, já vem desde os gregos, ou melhor dizendo, vem desde os indianos. E indianos aqui, claro, colocando apenas uma etnia, quando na verdade esse conhecimento vem também das tradições védicas. No entanto, mesmo dentro dos Vedas, esses conhecimentos a nível de linguística, eles foram sendo configurados por escolas, por tradições, ou seja, por doutrinas. Então, para entender esse elemento da linguística, nós temos que voltar lá no Rig Veda. E vocês se lembram, na primeira aula nós falamos que, por exemplo, a definição de Deva, que erroneamente é cultuada, é definida como princípio teológico e ontológico para muitas religiões antigas, modernas e pós-modernas, ou diga-se de passagem, as seitas modernas que nós temos com base nas tradições orientais da Índia, elas nada mais são do que realmente uma configuração errada a respeito do que seriam esses devas. E eu expliquei nessa primeira aula que Deva, portanto, é consciência de luz. Consciência de luz. E toda a vestimenta, toda a forma corpórea, toda a fantasia, né, ou toda o embelezamento carnavalesco que é dado sobre essas divindades é meramente uma definição criada por seres humanos, criada por líderes teológicos, né, mestres, gurus, pessoas que têm uma necessidade bastante exacerbada de serem reconhecidos a partir do seu próprio ego. Né? Querem fama, querem domínio, querem poder, querem a habilidade de manipular pessoas inocentes. E é basicamente isso que ocorre há milhares e milhares de anos. Então, dentro desse aspecto da linguística, nós temos que entender naturalmente que o nosso cérebro, ele não é tudo isto que dizem do ponto de vista Atma, não é? Por quê? Ele é apenas um pequeno instrumento, numa pequena dimensão ou num pequeno campo de ação do nosso ser. Enquanto nós temos hoje, por um lado, pessoas, ciências e um aglomerado de pesquisas, né, enfatizando tanto o cérebro humano, nós temos que entender o cérebro humano como um desenvolvimento biológico, um desenvolvimento a nível de estrutura humana. Mas nós não podemos nos limitar a entender o cérebro como sendo o ser, ou até mesmo delimitar o cérebro como o próprio Deus. Não, é apenas o ápice da evolução humana, o ápice da evolução biológica humana. Então, o cérebro, na verdade, ele atua aqui, nesse contexto da aula de hoje, como aquele instrumento final, ou aquela ferramenta final que utilizará de algumas outras partes, de algumas outras instâncias para que ele tenha o efeito que tem. Vamos pensar, por exemplo, em uma máquina fotográfica. O cérebro seria basicamente a estrutura, não é? A máquina em si. Enquanto que todo o processo mais sutil e mais importante até daquele instrumento, ele está por trás. É o flash, é a luz, é a captação.
São vários outros instrumentos e não apenas aquele instrumento físico, observado, utilizado. Isso é o cérebro. E dentro desse contexto, nós temos que entender que a consciência, ela é a luz. E essa luz, que é a consciência, ela atravessa camadas. Essas camadas estão todas elas sobrepostas, e aqui é uma sobreposição, ela não é uma sobreposição constante, permanente, mas ela é um movimento contínuo, incessante, em alta velocidade, em alta rotatividade ou em alta frequência, a ponto de nos dar a percepção a nível cognitivo de cérebro como algo que está permanente. Como agora mesmo a imagem que vocês estão vendo nessa tela. Ela parece ser uma imagem que está ali contínua, apenas movimentando minha boca, as palavras que saem dela, mas na verdade são movimentos que nós não conseguimos ver com a estrutura física do nosso cérebro, com a estrutura física do nosso corpo físico, naturalmente. Então o que ocorre? Existe um outro fluxo de movimentos muito mais sutis e em altas frequências vibracionais que estão criando a possibilidade de vermos isto. Mas toda a estrutura que está por trás ela é um pouco mais sutil. E essas camadas, portanto, que se sobrepõem, são camadas onde estão presentes informações, presentes códigos. Códigos, por exemplo, que vão nos dar uma definição de que se nós estamos percebendo aquele objeto, aquela situação, aquele ambiente, aquele cenário durante o dia ou à noite, se é um dia de chuva ou um dia de sol, as cores que estão presentes, os aromas que estão presentes, ao mesmo tempo as expressões que estão sendo dadas naquele contexto, as palavras que estão sendo colocadas naquele ambiente, naquele espaço. Então todas essas camadas elas são atravessadas por essa luz que vem da consciência. Certo? Então nós temos primeiramente a consciência, a emanação dessa luz consciente através dessas camadas, e aqui, claro, temos que notar também que essas camadas sobrepostas incluem também o nosso próprio corpo físico, a nossa própria biologia, para depois então passar por esse instrumento final que seria o cérebro. Por exemplo, se você observa o seu corpo, o que você nota em seu corpo? Se você observa o seu próprio corpo, o que está observando o seu corpo? É o cérebro, através dos sentidos. Mas se você recua um pouco, você vai entender as camadas que estão se sobrepondo para que haja essa estrutura do cérebro. Certo? Aqui a câmera parece estar um pouco torta, parece que eu estou, né, com os ombros. Mas é por causa da posição da câmera. Enfim. Aqui fica assim, né? Um pouco melhor, talvez. Enfim, vamos pensar. Veja, estou colocando aqui um exemplo já. Né? Estou observando o meu corpo a partir do cérebro e no principal, no reflexo da câmera. Veja como são camadas sobrepostas. Mas quando nós observamos de um ponto anterior a esta camada do cérebro em si, do mecanismo físico, cognitivo do cérebro, nós podemos também perceber outras coisas que não estão diretamente ligadas ao cérebro, como por exemplo a sensação do corpo. Você não consegue ver a sensação do seu corpo, você consegue então sentir. E o que sente é o cérebro, uma parte dele, nem todo. O que vai, por exemplo, ver aquele sintoma ou aquela sensação em seu corpo, e aqui não estou falando de questões táteis, mas estamos falando agora de questões mais profundas, por exemplo, aquelas sensações que você pode ter durante uma prática meditativa. São sensações que chegam até você e que não estão sendo produzidas no ambiente. Também não estão sendo produzidas em seu cérebro. Estão sendo percebidas pela consciência. Percebe a diferença? Então, embora o ser, o Atma, seja todo esse complexo ambiente que envolve o espaço onde o ser está, nós temos que entender então que existem camadas, existem dinâmicas, existem espaços ou campos específicos para a experiência da consciência, do eu, do ser em sua presença. E que bastante reducionista seria a ideia de pensar que somos apenas o corpo, somos apenas a biologia, somos apenas uma alma, não somos tudo isto. Apenas num primeiro momento.
Na próxima aula, nós vamos ver que somos muito mais ainda do que isto. E que esse muito mais que somos, mas que foi, de alguma forma, escondido, tinha naturalmente um propósito que você já deve intuir qual é, não é? Para isto, eu vou utilizar então, nesta aula de hoje, 2 versos que estão presentes no Isha Upanishad. Isha Upanishad. Esse Isha Upanishad, ele é muito importante, é uma obra e é considerada o Isha, né? Diríamos o primeiro dos Upanishads. Das centenas e centenas de Upanishads que existem, todos eles são reescritas do Vedanta Sutra. Isso é importante entender. Então, se você tem dificuldade de estudar o Vedanta Sutra, e essa dificuldade possivelmente vai se acabar em breve, porque estamos preparando um estudo do Vedanta Sutra para você, você pode ler então os Upanishads, porque nos Upanishads você vai ter temáticas específicas que estão ali de forma um pouco mais ampla expostas no Vedanta Sutra. E o Isha Upanishad é o primeiro dos Upanishads. Dos 108 mais importantes, nós vamos ter ali 10 que são os essenciais, e o Isha é o primeiro desses 10 essenciais. E ele vai tratar do quê? Ele vai falar basicamente sobre a alma, sobre o Atma. O Atma nesse contexto, então, em que nós entendemos o ser em sua totalidade. E considerando nessa totalidade, inclusive, a sua natureza divina. Aquilo que, de alguma forma, nos esconderam ou nos roubaram. A nossa natureza divina. Então, o Upanishad vai colocar para você, para mim, para nós, a nossa divinidade, a nossa natureza divina. Já que somos seres humanos plenos, somos seres plenos no conceito de Atma, naturalmente, a nossa natureza divina está envolvida nesse contexto átmico, nesse contexto de alma, de ser pleno, certo? Então podemos entender que a consciência, ela penetra todos os elementos: terra, água, fogo, ar, éter. Todos os elementos são penetrados, atravessados pela consciência. Agora veja como que o nosso corpo, por exemplo, ele não consegue atravessar uma parede. Às vezes ele não consegue atravessar nem o tecido da própria roupa, né? A roupa nos limita, enfim, temos limitações. Mas isso a nível de corpo, a nível de consciência não. A consciência, ela atravessa, ela penetra todos os elementos. E por que isto ocorre? Você pode pensar numa lógica bastante simples, né? Porque eu não sou o corpo. Já falamos que essa ideia de que você não é o corpo já é uma ideia bastante antiga, de um paradigma bastante ultrapassado que já está caindo. Na verdade, o que ocorre é que todos os elementos estão na consciência. Por isso ela penetra tudo, por isso ela atravessa todos os elementos. Tudo que existe só existe porque existe em sua consciência. Entenda isto. Nada pode existir se antes não estiver em sua consciência, ou seja, tudo é consciência. E tudo que existe em sua realidade é sua consciência. Se algo existe em sua realidade, em sua experiência, em sua vida, e você não está consciente daquilo, aí há um desequilíbrio. Haverá desse desequilíbrio uma doença. Ponto-chave. E através desse processo de que a consciência penetra, atravessa tudo, diretamente a partir da condição e constituição individual de cada ser, a luz da consciência ilumina totalmente aquilo que está na mente, o qual é, portanto, um instrumento baseado apenas em estruturas neuronais do cérebro. Então a mente, embora ela realmente seja algo bastante sutil, ela vai se alimentar ou ela vai se estruturar a partir daquilo que está configurado no nosso campo de rede neural. O que é essa rede neural? É como nós entendemos a realidade que nós estamos percebendo ou vivendo. É o cérebro. Agora, essa rede neural ela é um pouco mais detalhada em alguns aspectos.
essa rede neural ela vai se desenhar, ela vai se estruturar para que o cérebro interaja com a realidade percebida, e essa realidade não significa que ela é real, ela é apenas uma percepção, porque todos os códigos de percepção da realidade não estão na realidade, estão naquelas camadas que eu falei. E essas camadas estão onde? Na realidade lá fora? Não, não existe lá fora. Todas essas camadas de códigos e informações estão na rede neural do cérebro individual de cada ser. E essa estrutura desta fina malha, esta fina rede que tudo está estruturando através de códigos, e não são apenas códigos binários como a gente está acostumado na computação, esses códigos, na verdade, eles estão sendo configurados, armazenados, captados, coletados desde o momento em que nós nos manifestamos na criação da grande fonte criadora. Ou seja, todo o movimento que nós já tivemos através de infinito tempo, eterno conceito de tempo. Não existe um momento de surgimento, um momento de nascimento. Existe apenas um movimento contínuo de evolução desde princípios oriundos da fonte primordial, sejam conceitos para nós que podem talvez ser colocados como átomo, até mesmo a própria estrutura física que nós temos hoje dentro dessa evolução pode ser considerada a mais elevada. Ou seja, toda a configuração desta grande malha de informação, desta rede que nós estamos interagindo, é na verdade a estrutura do nosso DNA individualmente constituído. E é através dessa grande malha, ou seja, essa estrutura a nível físico mais denso, que seria essa rede neural do nosso cérebro, com esta luz que chega até o cérebro e então ganha vida nesta malha, nesta tela. E isto que dá vida à tela, ou que dá a configuração da realidade, é a mente. Então há uma necessidade da mente estar integrada nesta tela que é o cérebro, a rede neural. E o que dá tanto o movimento de criar o contexto da realidade para também estruturar esta realidade como algo perceptível, já que agora está o cérebro percebendo através dos sentidos a realidade, é a consciência, a luz da consciência. Ela, portanto, pulsa da consciência original através desse movimento de energia prânica que é a mente. E hoje nós podemos entender, inclusive, essa energia prânica, de prana, de vitalidade, também como energia plasmática, porque tudo isso agora é plasma devido à própria luz da fonte primordial, ou mesmo do Sol. Tudo isso é vida, tudo isso é plasma. Este fluxo de vida em luz que parte da consciência, através do fluxo de energia em movimento que é a mente, ganha então uma estrutura de realidade perceptível através da rede neural do cérebro, lembrando que essa rede neural é constituída da individualidade de cada ser, porque cada um de nós, como seres individuais, estamos num processo evolutivo dentro de um espaço infinito, em um movimento de tempo eterno, ou seja, todas as experiências que nós já tivemos e que ainda viremos a ter estão apenas compondo informações em nosso DNA. E como essas informações estão sendo configuradas dentro dessa estrutura neural, naturalmente nós vamos ter, cada um de nós, uma percepção específica da realidade. É isto. Agora, no antigo modelo paradigmático, o que acontece é que nós, em vez de usarmos as nossas capacidades oriundas, originais, de seres plenos, nós apenas aderimos a certos conceitos, certas crenças, certos paradigmas, certos dogmas, e passávamos então a ver a realidade como era desenhada para nós através de um óculos cheio de riscos, todo embaçado, não é? Com, diríamos até mesmo, a configuração dos graus que não estavam nos ajudando de forma alguma. Porém, teve ali os seus efeitos, seus benefícios até certo momento, mas hoje já não servem mais. Essa é a verdade. A mente, por outro lado, ela é atômica,
certo? Imagine a mente como um elemento atômico e que ela precisa apenas de um pequeno ajuste de concentração, né? Por quê? Imagine que a mente, ela não pode ser medida. A mente é um movimento de energia prânica ou de energia plasmática. Ah, mas tal obra, ou tal guru, ou tal mestre falou tal coisa, porque o Yoga Patanjali fala. Esqueça tudo isso. Isso é apenas uma estrutura, é apenas a estrutura do prédio. É apenas a estrutura do prédio. Você já sabe como que é essa estrutura, porque está tudo aí nas escrituras. Agora você tem que decorar esse prédio. Não vai decorar com aquilo que te dizem ser adequado, mas sim com aquilo que você entende ser o melhor dentro dessa estrutura que já está aí definida. Entra aqui a nossa individualidade, a nossa capacidade, sim, de entender isto de forma direta. Não de forma mastigada, né? Você quer tudo mastigado, você quer tudo já como foi, enfim, definido por um mestre, por um guru. Por quê? O que você está querendo, na verdade, através de um mestre, de um guru? Apenas que, de repente, ele acaricie o ego? Não, não faz sentido mais isso, certo? Não faz mais sentido. Esses dois versos que eu quero ler aqui do Isha Upanishad correspondem ao verso 4 e verso 5, tá bem? E nesses dois versos eles irão nos colocar aqui alguns pontos importantes para entendermos essa natureza da própria consciência. E qual a finalidade disto? Veja que nós temos assim um interesse genuíno em usarmos a ferramenta do yoga como uma ferramenta poderosa de transformação da nossa experiência humana. É para isso que o yoga serve. O yoga não serve para criar dogmas, criar escolinhas de yoga, criar linhagens de mestres e todas essas coisas que já passaram do tempo. O yoga é uma ferramenta de transformação humana dentro da própria evolução que nós temos e somos dentro do nosso processo evolutivo de almas. O yoga já foi utilizado por várias e várias épocas, né? Em diferentes épocas, com diferentes finalidades, para diferentes propósitos. Mas desde a sua origem, o yoga nunca esteve tão claramente presente para o que ele serve como hoje. A ferramenta do yoga, todas as técnicas, todos os conceitos e mesmo a filosofia metafísica do yoga é apenas para que nós possamos despertar a nossa verdadeira natureza plena em humanos que somos. Não é para tornar alguma outra coisa, é apenas para tornarmos plenamente o que somos na condição em que estamos, nesta transição, que é humana. Então, o que significa o yoga na prática? Significa entender com a nossa consciência, através de uma experiência direta no yoga, o que nós somos, quem somos, onde estamos, como agirmos. Então, esses dois versos vão nos dar assim, uma ideia de a experiência que a consciência pode ter a nível físico e, nesse processo de experiência, encontrar alguns pontos de incoerência, ou seja, alguns pontos onde nós vamos ter percalços. E havendo percalços, qual é o primeiro problema que surge? Como eu resolvo isto? Ou como eu alivio isto? Em vez de ver aquele percalço como algo a ser atravessado, sem a necessidade de tentar entender como, simplesmente experienciado. Tudo em nossas vidas é, na verdade, um processo de adaptação, evolução, expansão. Não existem problemas, não existem dificuldades, não existem sofrimentos. Entenda que todos esses conceitos que aparentemente surgem como elementos que vão nos colocar numa situação distinta daquela que somos, são, na verdade, falsos, ilusórios.
Por exemplo, se surge uma situação difícil na nossa vida, nós vamos colocar ali, pronto, tem um drama ocorrendo na minha vida, tem uma situação difícil na minha vida, tem uma situação de sofrimento, de dor em minha vida. Quando você denomina isto, você está realmente enfatizando, isto existe. E isso não deixa de existir se você não vibra esse termo. O que ocorre é que você passa a contextualizar aquele evento como algo real na sua experiência, quando na verdade ele é apenas um elemento da experiência e não uma realidade da sua experiência. Tem uma diferença em ser realidade da experiência e um elemento da experiência. A realidade da experiência é você, é o eu, é a própria consciência. E tudo que está na experiência são apenas elementos, objetos da experiência. E desse modo, a dor, o sofrimento, o drama, qualquer coisa, são apenas objetos, elementos da experiência e não a realidade da experiência. Isso faz diferença. Quer dizer, quando nós estamos numa prática de yoga, quando nós estamos numa meditação, nós estamos tendo ali, muitas vezes, algum confronto. Mas não é um confronto onde há ali um objeto, um obstáculo, uma dificuldade. É apenas uma experiência. Só que nós levamos tão a sério essas experiências porque nos disseram por tantos e tantos momentos, né, em tantas evidências de que, olha, isso é realidade, né? Existe sofrimento, existe dor, existe doença, existe problema. E aí nós acreditamos porque colocamos aquilo que é um objeto da experiência como uma realidade na experiência. E temos que entender que agora, nesse novo contexto, em novos paradigmas, nós não estamos experienciando os elementos, os objetos da experiência, nós estamos experienciando a nós mesmos. E sendo nós mesmos os elementos reais da experiência, nós definimos quais são os elementos que estarão em nossa realidade de experiência. E em nossa realidade de experiência, é o que nós vamos ver na próxima aula, Anandamaya Abhyasat. Você pode definir querer experienciar o sofrimento, tanto que nós vemos tantas pessoas que só se lamentam. É uma opção. Então veja, não é uma realidade, é uma opção. Eu coloco o objeto da experiência como uma realidade da experiência. Porém, no próprio Vedanta Sutra está definido Anandamaya Abhyasat. Infelizmente, muitos religiosos deram uma definição completamente equivocada sobre Anandamaya Abhyasat. Então vamos simplificar a coisa. Se nós estamos numa aula de yoga, estamos numa experiência meditativa, se estamos ali realmente contemplativos de nossa realidade interior, o que observa a experiência? O que ou qual espectro da nossa presença ou do nosso ser que está na experiência? Eu posso estar numa experiência física de um asana e aquela postura está me incomodando a coluna, está me dando um mal-estar, está me causando um pouco de ansiedade. Ou eu posso estar praticando um pranayama e aquele pranayama está me deixando com falta de ar. Ou eu posso estar meditando e a minha meditação está apenas me trazendo lembranças de boletos para serem pagos. Veja o campo de experiência que eu estou tendo durante a prática. Agora esses dois versos vão trazer uma visão mais apurada sobre a consciência na prática, seja de yoga, seja de meditação, seja de pranayama, seja na sua vida, em qualquer circunstância. Entenda que existe uma dimensão nossa física, existe uma dimensão nossa mais emotiva, emocional, sensitiva, e existe uma dimensão da própria consciência. E o que deve estar na presença dessa experiência é realmente a consciência, o ser, e não apenas essas dimensões um pouco mais confusas dela. Então, nesses dois versos, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ler apenas aqui a tradução. O Atma, né, a alma, ou o próprio ser, ele é imóvel. E ele é mais rápido do que a mente. Então aqui nós estamos falando do ser. E o ser, ele não é a mente. Né? Muitas vezes, inclusive em filosofias modernas, de lógica, nós vamos ter aí, por exemplo, a filosofia da mente, a própria filosofia analítica. Nós vamos ter essa
esse equívoco, né? As ciências cognitivas geralmente dão isso, dão essa ideia de que o cérebro é o máximo, de que a mente é o máximo, nós somos a mente, nós somos o cérebro. Não é isto, certo? A consciência, ou o Atma, é imóvel. Tudo está ocorrendo na consciência. Todos os elementos estão sendo colocados e movidos na consciência. Só que a consciência, ela é imóvel, porém ela é mais rápida do que a mente. Olha só, a mente é o movimento. Mas a consciência, que é imóvel, ela é mais rápida do que a mente. Porque a mente ela está envolta pela consciência. A mente existe na consciência. E se tudo que a mente é capaz de fazer só é possível ser feito pela mente porque é antes possível para a consciência. Então, o eu, o ser ou a própria consciência é mais rápida do que a mente, embora ela seja a consciência imóvel. Certo? E os sentidos não podem encobrir ou limitar algo que esteja antes ou depois da própria consciência. Quer dizer, se a consciência é imóvel e é mais rápida do que a mente, o que dizer em relação aos sentidos? Por exemplo, você pode pensar em algo agora, mas de repente você não pode perceber esse objeto que você pensou agora. Se você está pensando, por exemplo, no Grand Canyon. Se você não estiver diante do Grand Canyon, seus sentidos não vão conseguir perceber o Grand Canyon. Mas a sua mente foi rápida a nível de pensar no Grand Canyon. Mas ela só foi capaz de pensar no Grand Canyon numa velocidade muito maior do que a própria velocidade da luz, porque a consciência possibilita a velocidade infinita da mente, ou de qualquer outro evento físico, como a própria velocidade da luz. Ela é também inativa e é mais rápida do que qualquer outra coisa possível. Ela penetra tudo o que a alma, o ser, a consciência. E aqui o penetrar tudo, nós podemos tanto entender tanto o penetrar tudo a nível de energia da consciência, ou Brahman. O Brahman é energia consciente. Como também podemos entender penetrar tudo a nível de corpo, de individualidade do nosso ser. Quer dizer, a consciência, ela penetra tudo. A consciência está presente em cada célula do nosso corpo, da nossa biologia. A consciência está também em cada átomo que compõe os componentes que compõem as partículas de nossas células a nível atômico. Então, tudo que está em nosso corpo está ao mesmo tempo penetrado pela consciência. Tudo que existe em nosso corpo humano, biológico, físico, só existe porque está na nossa consciência. E aqui você consegue já entender alguma coisa importante. Se aqueles elementos que são apenas objetos ou são elementos da experiência e não a realidade da experiência, pode ser trazido para esse campo como, por exemplo, uma doença ou um mal-estar. Por que existe uma doença em um campo onde só há consciência? Porque você pode estar inconsciente daquele campo onde a consciência da doença chegou. Ou você pode criar aquela doença porque você colocou aquele objeto, que é apenas um conceito, dentro da realidade da sua experiência conscientemente. Se você começa a pensar em doença, naturalmente essa doença irá se manifestar. Porque era apenas um objeto da experiência. E você traz como uma realidade da experiência. No verso 5, que eu considero um dos versos mais importantes do Ishopanishad, está dito o seguinte: ele move e não se move. O que? O ser, a consciência. A consciência é tanto móvel quanto imóvel. Ela está distante e ao mesmo tempo perto de tudo. Ela está em tudo e ao mesmo tempo está fora de tudo. Aqui nós temos algo aparentemente contraditório, paradoxal. A consciência ela pode ser tanto o movimento de tudo, quanto também a ausência de movimento em tudo. A consciência ela está próximo de tudo e ao mesmo tempo distante de tudo. A consciência ela está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo.
Levando novamente para o exemplo da experiência prática do yoga. Você pode estar sempre em um movimento de rotação. Mas veja que são, embora dentro de uma lógica, é uma dualidade. O movimento e a ausência do movimento. A proximidade e a distância. O dentro e o fora. O que está ocorrendo nisto? Polaridades. Qual é o segredo deste mantra ou desse verso? Aparentemente teológico para alguns. Ele está dizendo que existe em tudo na consciência um movimento dual. A única concepção de dualidade que nós temos que entender que existe na natureza possível da nossa consciência humana é as dualidades de movimento de impulso e de movimento de atração. Impulsão e atração. Impulsão e atração. Esses dois movimentos é o que move tudo. E eles partem de dois olhos. Esses dois olhos, algumas tradições chamaram de Jagannatha, outros de Shyamasundara. Mas não importa. O que importa aqui é que esse movimento de impulsão e de atração é um movimento dual. São duas potências, masculino e feminino. E da mesma forma que essas potências em suas naturezas essenciais, originais, primordiais, constitucionais, masculino, feminino, impulso e atração, esse mesmo movimento original está presente em tudo e é o que faz com que a consciência seja capaz de tudo a nível de não ser movimento e também ser movimento. De estar em tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. De estar presente, próximo e também distante de tudo. Isso nos dá então uma pequena ideia do que é a consciência. Ou uma pequena ideia do que somos. E também a possibilidade de lidarmos com isto na nossa vida. A possibilidade de sim, se você encontrar um problema, uma dificuldade, de estar nesse problema ou de estar fora deste problema. De se você ter uma atração por algo sublime, divino, absoluto, de se fazer presente em proximidade dessa experiência. Mas também se você estiver diante de uma situação que não seja favorável para o seu processo evolutivo, de você também conseguir ter distância em sua consciência. Em situações onde você sabe, aqui no meu processo prático de yoga eu estou presente no movimento, mas eu estou me observando de uma instância, de uma esfera onde não há movimento, onde eu apenas observo. Isso tudo é possível pela nossa consciência. Então esses dois versos do Ishopanishad, eles estão apenas abrindo, por isso eu disse, essa aula é uma aula prévia para a próxima aula, onde nós vamos abordar o Vedanta Sutra, o verso 1 do capítulo o verso 12 do capítulo 1 da primeira parte do Vedanta Sutra. Se você tem já conhecimento desses versos, no caso, o verso 12 do capítulo 1 da primeira parte do Vedanta Sutra, Anandamaya Vyasat, já recomendo você fazer uma releitura desse livro, ou dessa passagem. Se você já tem algum comentário a respeito desse verso, desse sutra, reveja, releia, para que na próxima aula possamos explorar um pouco mais esse conceito numa nova visão, em um novo paradigma de revisão de todo o conhecimento. Tirar toda a ferrugem, tirar todo aquele acúmulo de conceitos que já não funcionam mais, para entender com clareza a verdade deste conhecimento nos dias atuais e para o futuro. Porque o futuro já é agora, não existe nada fora do presente instante da sua consciência. Este é o verdadeiro eu. E estamos aqui para tentar aclarar isto com você. Espero ter ajudado no entendimento desse conteúdo, desse tema principal da aula, a respeito da consciência. E caso tenha ficado alguma dúvida, tenha ficado algo confuso para você, deixe nos comentários e eu estarei aqui para ajudar a respondê-las. Grato pela presença, pela atenção. Até breve.
em mais uma aula do nosso estudo. Namaskar.